Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de lengua española. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las producciones literarias que transmiten las ideas de un acontecimento, los acontecimentos sociais. Então, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco dessas produções literárias, mas dando ênfase aqui ao nosso contexto aqui, que justamente a nossa região fazemos fronteira com o Peru e a Bolívia. Nós vamos trazer um autor aí peruano, latino-americano, Mario Vargas Llosa, que é conhecido aí como bom latino-americano e também já foi premiado aí, ganhou o Prêmio Nobel, né, de literatura. Tá bom? Então vamos lá, slide na tela. Vamos iniciar nossa aula. Tá aí o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje, né? Mais um objeto de conhecimento que parece mais uma história toda, né? Produções artísticas, culturais de autores hispano-falantes que retratam aspectos e fenômenos sociais, culturais e históricos. Vamos começar a destrinchar esse objeto de conhecimento, que é tão longo, né? Na verdade, ele é tão longo, mas na verdade, na prática, não é tão longo assim. Então vamos lá. Começo apresentando para vocês aí, né, Mario Vargas Llosa, que por sinal, pessoal, ele é vivo ainda, tá bom? Geralmente quando se trabalha literatura, os estudantes pensam que os autores já dissolveram até seus ossos, né? Mas no caso do Mario Vargas Llosa, ainda ele é vivo, tá? Então vamos aqui um pouco para a biografia dele. Nasceu, né? Ele nasceu aí na década de 40, né? E aí tem um pouco, né? 10 anos se mudou para Lima, aí de 1947 a 49 estudou no Colégio Sales, em 1950 ele ingressa no Colégio Militar Leôncio Prado. Importante isso aqui, pessoal, porque é justamente essa parte aqui da vida dele, e é com base nisso que ele vai escrever a obra La Ciudad y los Perros. Então é essa obra que nós vamos abordar na aula de hoje, La Ciudad y los Perros, que é a cidade e os cachorros, a tradução literal dessa obra, né? Então nós vamos entender por que a obra levou esse título e também qual a visão de Mario Vargas Llosa quando ele escreve esse livro, que por sinal retrata também ali, ele tirou como base a sua própria experiência quando estudava aí em uma escola militar chamada Leôncio Prado, tá bom? E justamente dentro do contexto da ditadura militar. Ditadura militar, pessoal, que não ocorreu só no Brasil, tá bom? Vários países aí latino-americanos tiveram também ditaduras militares, tá bom? Foram governadas aí por militares, né? Num regime aí totalmente meio que autoritário, tá bom? Continuando aqui, e aí nós temos algumas outras partes aí, e justamente aqui em 1961, ó, ele escreve a novela La Ciudad y los Perros, tá bom? Lá em Madrid, e publica ela, ó, observem que ela foi escrita em 1961 e só foi publicada em 1993. Ah, professor, mas por que tanto tempo levou para ele publicar uma obra? Quase 30 anos para ele publicar a obra. Pessoal, ele escreveu esse livro dentro do contexto da ditadura militar. Então, na época, existia uma censura muito grande referente à literatura. Então, não era qualquer coisa que você podia publicar. Quando se havia alguma publicação literária, havia ali um controle, né, de o que tinha sido escrito naquela obra. Então, geralmente, nessas épocas, as obras que eram críticas ao modelo de governo do autoritarismo ou contra a ditadura militar, elas eram censuradas. E, na verdade, quem havia escrito era tido, né, como comunista ou como antipatriota e muitas vezes era perseguido. E muitas vezes tinha que ser, era extraditado do Brasil ou a pessoa procurava asilo, saía fora, né? Eu cito o Brasil, mas dentro do contexto aqui do Mario Vargas Llosa, o contexto era o Peru. Então, ele estudou dentro do contexto da ditadura, né? Mas ele escreveu um livro também referente a essa experiência, mas ele não pôde publicá-la em 1961 por conta do regime ditatorial. Então ele só foi publicar em 1993, porque já tinha a Constituição Cidadã,
que é no modelo mais constitucionalista, né, das garantias dos direitos fundamentais, o chamado Estado Democrático de Direito, toda aquela questão similar aqui também com a nossa Constituição que foi promulgada, perdão, em 1988. Então vamos continuar. Aí uma frase impactante, né, que ele escreveu, que é aprender a ler é o mais importante que me ha passado na vida. Ou seja, aprender a ler foi o mais importante que aconteceu na minha vida, né? E quando ele fala ler, não é no sentido de decodificar, tá, pessoal? É no sentido de ler de maneira crítica, de maneira que você possa aplicar, né? De você possa ter um letramento, que é aquela leitura que você leva para a vida. Então tá aí a trajetória aí de as obras de Mário Vargas Llosa, né? Ó, já tem obra publicada aqui, até recentemente, né? 2018, não faz tanto tempo assim. A maioria de vocês já existia, inclusive. Então, mas começa lá em 1959 a trajetória dele na literatura, ó, com Los Jefes, né? Em 63, ele escreveu a obra A Cidade dos Peros, mas lembra que ele só publicou em 93, né? Por conta justamente do regime ditatorial. Aí La Casa Verde, Compensação e La Catedral, Pantaleón e Las Visitadoras, em 73, La Tía Julia, La Guerra del Fin del Mundo. Então aí nós temos diversas obras aí, dentro da linha do tempo, de Mário Vargas Llosa. E aí os prêmios que ele recebeu como escritor, né, observa que ele, em 52, né, ele ganhava prêmio desde que ele era acadêmico, estudante, ó, concurso de teatro escolar. Ele ganhou na Breve Espanhola Cidade dos Peros, porque apesar dessa obra, pessoal, não ter sido publicada no Peru inicialmente, mas em países que não passavam pela ditadura, como a Espanha, por exemplo, já circulava por lá essa obra. Ela não tinha ganhado, ela não era oficial no Peru, tá bom? Mas ele havia publicado ela aí e vendido para outros países aí que tinham contexto diferente à época aí dos fatos que aconteceram no Peru. Continuando. Aí nós temos aí, né, os prêmios aí, El Planeta, Nobel da Literatura, né, e o Nobel de Literatura foi um prêmio muito importante, o prêmio Nobel, né, que é o Oscar da literatura. É como se no cinema ganha-se o Oscar, na literatura ganha-se o prêmio Nobel, tá bom? Então é o prêmio aí que tem mais relevância dentro do mundo das letras. Agora nós vamos começar a explorar aqui a obra La Ciudad de los Peros, que é a obra que justamente fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel. A obra também que retrata, porque é baseada em fatos reais, porque é relato da sua vida, né? Claro que é convertida para a linguagem literária. Essa obra ela foi traduzida para muitos países também, tá bom? E além disso tem filme da obra, né? Filme aí com mais de 2 horas, um longa-metragem. Mas tem várias opções aí de você fazer contato com essa obra. E aí nós temos aqui os personagens principais vale ressaltar que a obra ela narra justamente o contexto de estudantes que estudavam dentro de uma escola militar, num contexto de ditadura militar, tá bom? Então hoje nós sabemos que nós temos as escolas militares. As escolas militares, pessoal, elas têm seu regimento próprio, tá bom? As escolas regulares, as outras, as comuns, no geral, ela segue a lei de diretrizes e bases, tá bom? Os documentos orientadores, referenciais curriculares, diretrizes nacionais curriculares, que são os DCNs, a BNCC, né? Já a militar, ela segue somente os documentos norteadores no que tange ao processo ensino-aprendizagem, tá bom? A pedagogia, os conteúdos mínimos, né? A BNCC, mas assim, a questão das regras internas, a escola militar, ela tem autonomia, tá bom? E cada escola militar, ela tem o seu regimento interno, as suas regras individuais, né? Que muitas das vezes, claro, que difere-se do ensino regular, tá bom? Isso é bem comum hoje em dia. Mas dentro do contexto da ditadura militar, também sobrepunha, né? Existiam mais escolas militares, inclusive, do que escolas regulares, tá bom? E no Peru existiam muitas delas, tá? Então, Mário Vargas Llosa, ele retrata dentro dessa obra aí um contexto de opressão, de violência, da hierarquia,
né? Muitas das vezes aí os jovens apanhavam dentro da escola para seguir determinadas condutas, determinadas regras, né? Para tirar determinadas notas. Então ela narra um pouco dessa questão mesmo da violência dentro da escola, né? No período de ditadura militar peruana. Então os personagens principais, aí nós temos aí, ó, o poeta Alberto Fernandes, que é justamente o protagonista, tá bom? E que é um cadete de 15 anos, boa posição econômica, tá bom? E aí, nós temos o Jaguar, esse Jaguar é chefe de cadetes, né? Fala que ele é justamente violento, é amedrontador. Aí nós temos aí Teresa, Gamboa, que também é dentro do quadro de professores, né? Nós temos aí vários professores e estudantes, tá bom? Que são os protagonistas aí que desenvolvem essa trama. Aí os personagens secundários, né, são aqueles que aparecem com menor frequência, né? Nós temos o coronel, que é o diretor do colégio militar, tá bom? E outros aí, Baliana, Arospide, Maior, Los Peros, né? Los Peros não é que são os cachorros não, tá? São os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, que são submetidos a humilhações, aí são chamados de Los Peros. Aí é por isso que a obra, ela recebe esse nome de La Ciudad y Los Peros, a cidade e os cachorros, né? Por quê? Porque compara que a vida cotidiana de alguns alunos dentro desse período de ditadura militar, ele era muitas das vezes semelhante a de cachorro, né? Ou seja, o cachorro ele tem que obedecer o dono, muitas das vezes, né? Não hoje em dia, mas antigamente, se o cachorro não obedecia ao dono, o dono maltratava o cachorro. Hoje em dia, claro que isso mudou, né? Essa visão de maltrato contra os animais também. Existem políticas aí para combater isso, mas antigamente o cachorro ele só sabia apanhar, né? E muitas das vezes é só os cachorros de raça que tem aquelas vantagens ali, que tem família, né? Que as pessoas criam, e os cachorros de rua, né, maltratados, chutados, né, humilhados. Então essa parte, a Cidade dos Peros, ela faz justamente essa analogia aí com a vida de um cachorro vira-lata. Tá? Aplicando isso dentro de um contexto de escola militar, no período de ditadura militar no Peru. Continuando. Aí nós temos aí os diversos cenários que a obra ocorre, né? O principal deles, o Colégio Militar Leôncio Prado, justamente a escola que Mário Vargas Llosa estudou, né? E aí os outros cenários, claro, a cidade, as avenidas, as ruas, né? As cenas aí, os lugares que acontecem em algumas partes também da narrativa. Aí nós temos o tempo, já falei para vocês, né? E o tema principal, ó, a novela está baseada em trato rudo e abusivo, né? O trato abusivo no colégio de caráter militar, pela hierarquia e os acontecimentos, humilhações que ocorriam contra os alunos, né? E aí, claro, tem os temas secundários, amor, a hipocrisia, a sexualidade e o militarismo, né? São os temas aí que aparecem dentro da obra. E aí, um resumo da obra aqui que eu trouxe para vocês, a obra é muito grande, tá, pessoal? Mas aí eu trouxe alguns tópicos aí que narra ali, né, justamente como ocorre, né, a obra, a novela, o filme, tá bom? Então começa ali pelo ingresso de los nuevos cadetes, né? Ou seja, aquele ingresso quando você ingressa na escola militar. Ali, né, se for de ensinança primária, no caso essa era a ensinança secundária. Essa ensinança secundária, ela é comparado e equivalente ao nosso ensino médio, tá bom? A ensinança primária é equiparada ao nosso ensino fundamental. Então, lá em ensinança secundária, então é uma escola militar de ensino médio. Então, você ingressa ali no ensino médio, ele é o primeiro ano da secundária, que é na primeira série do ensino médio, né? Você ingressa lá. E no Peru é o primeiro ano de la enseñanza secundária. Então, começa-se a narrativa justamente nesse contexto de ingresso de novos alunos, que é chamado de cadetes, tá bom? Continuando, aí no segundo capítulo, né, mostra ali um dia de exame de química, ou seja, uma prova de química, e aonde um aluno é surpreendido passando cola, né? Então aí quando o professor ali, né, que no caso é militar, surpreende o aluno dando cola ali numa prova de química, aí
a peia canta, né? Então, já começa aí, no segundo capítulo traz essa questão. No terceiro capítulo, aí se narra como ele era a vida de Jaguar anteriormente. Eu sei porque Jaguar, ele é justamente o professor, um dos personagens principais, que ele é o professor da sala que está justamente fazendo acontecendo a cena principal, né? Então, mostra ali um pouco da vida dele antes, para entender como ele age no presente. Continuando. Aí, quarto capítulo, a traição de Alberto com sua amiga escrava. Então, existe ali uma compra de respostas ali de uma prova, né? Então, também que vaza ali de um professor também, tá bom? Aí, no quinto capítulo, o desespero do escravo para sair de seu consignado em colégio, né? Do internato, queria sair de qualquer jeito. Existia um período de internato que não se podia ir para casa, tá bom? No sexto capítulo, aí surge a questão do roubo, né, dentro lá do dormitório, e aí tem mais cena de violência, né, porque o roubo lá era trato com muita disciplina, tá bom? No sétimo capítulo, aí já começa aquela questão do namoro juvenil, né, da Jaguar, Teresa Liena. O oitavo capítulo, aí tem um exercício no campo de tiros, né, que termina em tragédia com a morte do escravo. Então, eles também, a escola militar, nesse contexto, ela, além de treinar os jovens para os conteúdos acadêmicos, eles também treinavam o jovem para guerra, tá bom? Então, era comum ser um preparativo para quem quisesse, né, ou praticamente era obrigado, nesse período de ditadura militar, a continuar no serviço militar. Então, tinha ali aulas de tiros, tá bom? E aí acontece a morte de um aluno, dentro desse capítulo aí surge um enredo uma trilha bem interessante, né? Porque quem foi o responsável pela morte dele escravo? Continuando. Nono capítulo, né? Versión oficial totalmente no acuerdo de los padres del esclavo, ou seja, o escravo morreu, os pais dele estão desolados, né? Querem buscar resposta, eles buscam por justiça, querem saber quem matou os filhos dele, né? Então, a trama a partir daí, ela se desenvolve justamente em saber quem matou o escravo. E aí não vou dar spoiler, né? Se você quiser saber quem matou o escravo, tem que ler a obra, tá bom, pessoal? A obra é grande, eu não vou dar spoiler. Mas aí, ó, nós temos aqui o resumo, né? Aí nós temos aí, passa por vários interrogatórios, né? E várias pessoas são tidas ali como suspeitas, todas são ouvidas, tem muita violência, tem muita trama, tem muito jogo de conflito de interesse envolvido aí, né, na morte dele escravo, tá bom? Continuando, e aí fazendo ali uma análise da obra, né? A novela se desenvolve em distintos lugares, época, reflete a vida militar, no companheirismo, a socialização reprimida, né? Toda essa questão de você se relacionar, né? De você, como você está dentro de um contexto social, de um contexto de opressão que ela é coletiva, tá bom? Então a obra é escrita em narrativa escrita em prosa, tá? São utilizados diversos recursos literários, trabalho linguístico, né? Várias expressões também, muitas das vezes rebuscadas, como é a literatura. E aí a obra traz uma mensagem, né? Ela é essencialmente humana e social, né? O Mário Vargas Llosa nos dá a entender que a violência, a hipocrisia e o crime rompem as expectativas em busca de um novo Peru com um rosto humano. Então, fala dessas diversas mazelas sociais que acontecem dentro da escola, né, dentro de um contexto do convívio social, aí para fazer essa análise. Vamos aqui para a nossa atividade, questão de número 1. Qual é o tema principal da novela Cidade de los Peros? A vida amorosa dos cadetes? Não. A corrupção do governo peruano? Não. O trato rude e abusivo no colégio militar? Sim, né, pessoal? A história de amor entre Alberto e Teresa, que acontece, mas não é tema principal, tá? A luta pela independência do Peru? Não. Na verdade, nós estamos falando da escola somente, não está falando do contexto do Peru. Então, resposta letra C. Questão de número 2. Qual é o seguinte personagem reconhecido por ser violento, belicoso, jefe de los cadetes? Lembra aquele Jaguar, né? A gente falou no início.
né? Aqui, Alberto Fernandes é o protagonista. Eliscrabo é o que morre, Boa e Gamboa são 2 alunos. Então, El Jaguar aí, que é o principal opressor, tá bom? Questão de número 3. Que sucede no capítulo 8 da novela? Ah, professor, capítulo 8 sucede muita coisa, mas aqui a gente trabalhou só um ponto principal, né, pessoal? Vocês lembram? Nós passamos aqui no slide, né? Que foi o quê? Justamente o registro del campo de tiros que termina em tragédia, lembra? No 8º capítulo eu falei, começa uma nova dinâmica ali de descobrir quem matou o escravo, porque eles tinham aula de tiros, né, preparação, falei disso, e nessa aula de tiros aí morreu o escravo e não se sabe de onde saiu o tiro e quem matou, tá bom? Então, aí as outras alternativas, ó, tradicional escravo, roubo de exame de química foi lá no início, né? A verdade sobre o Jaguar já é lá no final também, e por aí vai. Questão de número 4. Qual foi um dos prêmios mais importantes que recebeu o Mário Vargas Llosa, pessoal? Qual é o prêmio mais importante da literatura que eu falei para vocês? O Oscar? O Grêmio Latino? Não, né, pessoal? Prêmio Nobel de Literatura em 2010, que é o Oscar da literatura. Falei isso lá quando estava falando da biografia de Mário Vargas Llosa. Continuando aqui, vamos para a nossa questão de número 5. Que personagem representa la rectitud e honradez como professor em la escola militar? Isso já aparece lá pelo... no desenrolar da trama, né, nós vamos perceber, e você vai perceber se fizer a leitura, que Gamboa, ele é esse professor, né, que são diversos professores que eles têm, mas Gamboa, ele tem essa questão da honra, né, de não oprimir os alunos. E a nossa última questão, qual é o gênero literário da obra La Ciudad de los Perros? E aí, qual você arrisca? Narrativa em prosa, né, pessoal? Poesia lírica é verso, né? Teatro não, crônica jornalística não. Então, aí a nossa resposta. Então, aqui um resumão da aula de hoje, né? Nós iniciamos aí falando sobre Mário Vargas Llosa, trouxemos a biografia, suas obras, data de nascimento, algumas coisas aí que aconteceram na vida dele, principalmente essa questão de ter estudado na escola, que depois originou uma de suas obras mais importantes, tá bom? Que é a La Ciudad de los Perros. Aí também trabalhamos aí, né? Nós falamos aí de algumas obras literárias, tá bom? Trouxemos exemplos, né? Aquela linha do tempo lá com as obras literárias. E depois fizemos uma análise da obra La Ciudad de los Perros. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Adeus!